A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Querido irmão e querida irmã, no Evangelho de hoje, Jesus nos convida a termos confiança, a não termos medo, a reconhecermos que o Senhor está conosco e Ele jamais irá nos abandonar. Para isso, eu convido você a escutarmos agora o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. No Evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus coloca os seus discípulos na barca e os envia para o outro lado do mar da Galileia, para que ele pudesse ali ainda estar com as pessoas e poder enviá-las para suas casas em segurança, com a paz do Senhor em seu coração. E é interessante que depois Jesus sobe ao monte para ficar sozinho com o Pai, com Deus, e ali rezar. Jesus é Deus e ele rezava, né? Olha o quanto isso nos convida à oração. E lá no meio do mar, a barca com os discípulos começa a enfrentar uma tempestade e os discípulos ficam apavorados. A barca é a igreja e nós somos convidados a entrarmos nela livremente para irmos para o outro lado, que significa a conversão. E essa travessia é a nossa vida durante a nossa estada aqui neste mundo. E durante este tempo nós vamos enfrentar muitas tempestades, problemas dos mais diversos, contradições, sofrimentos, angústias, depressão, tristeza, né? E todo tipo de coisa que vai querer tirar a paz e a alegria do nosso coração. Doenças, falta de dinheiro, fome, nudez, enfim, perseguição das mais diversas. Mas é importante que a gente se mantenha firme. E durante essa travessia, quando os discípulos já não têm mais esperança, eles veem Jesus se aproximar da barca, e era isto 3 horas da manhã. E vendo Jesus, eles começam a gritar porque ficam com medo, acham que é um fantasma. E muitas vezes nós também, diante do sofrimento, diante das dificuldades, achamos que Deus nos abandonou e não reconhecemos quando o Senhor se aproxima. E aí Jesus diz para eles: "Coragem,
né? Diz para você agora coragem, não tenha medo, né? Não fique preocupado, não perca a paz, a esperança, pois eu estou aqui. E aí então Pedro diz para Jesus: Senhor, se és tu, que eu possa ir até o Senhor caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem, né? Jesus nos convida a caminhar sobre as águas da vida, né? Dos sofrimentos e das dificuldades, sabendo que cada um de nós tem uma cruz para carregar, mas a cruz não é para nos punir, para nos matar, para nos fazer sofrer sem sentido, mas é para a nossa santificação. E aí então Pedro caminha sobre as águas. Jesus convida-nos a caminhar sobre as águas das dores, dos sofrimentos, das doenças, das brigas, das perseguições, dos pecados, não é? Mas quando Pedro olha para si mesmo, porque ele sente um vento frio, é quando nós reconhecemos nossos pecados e muitas vezes duvidamos da misericórdia de Deus, afundamos. Então Pedro grita: Senhor, ajuda-me, estou perecendo, estou afundando. Jesus, neste momento, estende a mão, e estende a mão para você agora, para te ajudar a viver o teu matrimônio, a suportar aquela situação difícil, a poder resolver algum problema, a poder, né, sentir que o amor de Deus é mais forte do que tudo aquilo que quer nos destruir. Então eles sobem na barca e o vento se acalma. Quando Jesus entra na nossa vida, no nosso coração, tudo tende a se acalmar, porque nós vamos compreender e entender de que nunca estivemos sós. E quando chegam a um vilarejo, né, a uma cidade chamada Genesaré, lá as pessoas começam a chamar os doentes, os enfermos, porque reconheceram Jesus. E quando nós percebemos que estamos doentes, quando nós pecamos, devemos procurar Jesus para Ele nos curar. E somente tocando na barra de Jesus, voltando o nosso coração para Ele, reconhecendo que precisamos da Sua graça, somos perdoados, somos transformados, somos curados, somos feitos uma nova criatura, nascemos do alto, do Espírito Santo. Que nós possamos pedir ao Senhor que nós não tenhamos medo, mas que nós tenhamos fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a